Muito bem, pessoal. Eu sou o Ricardo e junto do Jean e do Abner, a gente vai falar sobre os teoremas de Fermat, Euler e Wilson no nosso trabalho de álgebra 1. Então vamos lá, vou começar falando sobre o teorema de Fermat. Muito bem, pessoal. Eu sou o Ricardo e junto do Jean e do Abner, a gente vai falar sobre os teoremas de Fermat, Euler e Wilson no nosso trabalho de álgebra 1. Então vamos lá, vou começar falando sobre o teorema de Fermat. Aqui tem um pouco da biografia e algumas curiosidades sobre o Fermat. Se você quiser pausar o vídeo para ler, fica à vontade, mas esse não vai ser o meu foco, tá? Então eu vou direto falar sobre o teorema dele. O que diz o pequeno teorema de Fermat? Ele diz que sendo P um número primo qualquer e A um inteiro qualquer, tal que P não divide A, que é a mesma coisa de dizer que o MDC entre A e P é 1. Então a gente vai ter que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ou seja, P divide A elevado a P menos 1, ou ainda que A elevado a P menos 1 vai ter resto 1 quando a gente divide por P. E aí dá pra gente tirar dois corolários que são importantes através desse teorema. Então esse primeiro teorema vai dizer que A elevado a P é congruente a A no módulo P. É fácil de enxergar isso quando a gente pega o teorema e a gente multiplica por A dos dois lados. A gente vai ter, esse menos 1 vai sumir, e a gente vai ter que A elevado a P é congruente a A módulo P, que é exatamente o que diz o corolário. E o segundo corolário vai dizer que A elevado a P menos 2 é inverso modular de A no módulo P. Então, quando a gente multiplicar o A pelo A elevado a P menos 2, isso vai dar resto 1 quando a gente divide por P. A gente também pode enxergar isso porque o resultado dessa multiplicação aqui é A elevado a P menos 1, que é exatamente o teorema de Fermat inicial. Então agora a gente tem dois exemplos aqui para a gente poder enxergar o teorema de Fermat. Então a gente vai pegar o primo como sendo 3 e o A igual a 2 é o nosso inteiro. Pelo teorema a gente vai ter que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Reescrevendo isso com os nossos números, a gente vai ter que 2 elevado a 3 menos 1 é congruente a 1 módulo 3. 2 elevado a 3 menos 1 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. E é fácil de ver que 4 tem mesmo resto 1 quando a gente divide por 3, que é exatamente o que diz o teorema. E aí, para exemplificar o corolário 2, que diz que A vezes A elevado a P menos 2 é congruente a 1 módulo P, ou seja, A elevado a P menos 2 é inverso modular de A, a gente vai pegar A elevado a P menos 2, vai ser 2 elevado a 3 menos 2, que é o próprio 2. E 2 é realmente inverso modular de 2 no módulo 3. Isso aqui vai ser 4, e 4 tem resto 1, como a gente tinha visto aqui. Ainda sobre o segundo corolário, outro exemplo aqui para a gente poder enxergar. Só que dessa vez com o primo sendo 5 e o inteiro sendo 3. A gente vai ter pelo segundo corolário que A elevado a P menos 2, nesse caso vai ser 3 elevado a 5 menos 2, que é 3 ao cubo, isso é 27. É o inverso modular de 3 no módulo 5. Essa multiplicação aqui vai ser 81, e 81 tem de fato resto 1 quando a gente divide por 5. Só que o 27, por sua vez, ele é congruente a 2 no módulo 5. Quando a gente divide 27 por 5, isso tem resto 2. Então a gente pode reescrever isso aqui e vamos ter que 2 também é inverso modular de 3 no módulo 5. E 3 vezes 2 é 6. E 6 tem resto 1 quando a gente divide por 5. Agora um exemplo de um exercício que a gente pode aplicar o teorema de Fermat. Ele quer saber qual o resto da divisão de 2 elevado a 100 por 13. Então, pelo teorema de Fermat, a gente vai ter que 2 elevado a 13 menos 1, isso aqui é A elevado a P menos 1, como diz o teorema, é congruente a 1 módulo 13. Então, 2 elevado a 12 é congruente a 1 módulo 13. Só que a gente quer o 2 elevado a 100. Para a gente chegar perto do 2 elevado a 100, a gente pode elevar os dois lados aqui a 8 novamente. Então a gente vai multiplicar os expoentes e vai ter que 2 elevado a 96 é congruente a 1 módulo 13. Quando eu levo 1 a 8, não vai mudar nada. Então a gente tem 2 elevado a 96 é congruente a 1. Só que como a gente quer o 2 elevado a 100, para chegar nesse valor a gente ainda falta 2 elevado a 4.
2 elevado a 4 é 16, e 16 tem resto 3 quando a gente divide por 13. Então, se a gente multiplicar essas duas congruências, a gente vai chegar no 2 elevado a 100, que é o que a gente queria. Fazendo isso, a gente vai ter 2 elevado a 100, multiplicando esses dois valores, é congruente a 3 no módulo 13. Ou seja, 2 elevado a 100 tem resto 3 quando a gente divide por 13, que é exatamente o valor que a gente queria. Irei falar sobre o Teorema de Euler. Primeiro, antes do teorema, eu irei dar um breve histórico biográfico de Euler. Leonhard Euler viveu na Suíça entre 1707 e 1783. Foi um matemático extremamente prolífico e eficiente, com contribuições em diferentes áreas. Na Universidade de Basileia, foi orientado por Johann Bernoulli. Inclusive, introduziu as notações para a função f de x, o número de Euler, e para os números imaginários, e π. Ficou cego no final de sua vida, mas isso não impediu de parar de trabalhar, ou seja, não parou de trabalhar, continuou publicando, mas a diferença é que falava aos seus assistentes e seus assistentes publicavam. Foi responsável também pelo teorema de Fermat, pela demonstração do teorema de Fermat. Inclusive, pode-se dizer que o teorema de Fermat é um caso particular do teorema de Euler. Iniciarei pela função φ de Euler. A função de φ de Euler diz que para cada inteiro n definimos φ de n como número de inteiros positivos menores ou igual a n, que são relativamente primos entre si. A primeira regra diz que o φ de p elevado a é igual a p elevado a a menos p elevado a menos 1. E a regra número 2 diz que o φ de n vezes m é igual ao φ de n vezes φ de m, se o MDC entre n e m for igual a 1, ou seja, se eles forem primos entre si. Exemplo, o φ de 4, que serão todo o número, a quantidade de inteiros k de 1 a 4, tal que o MDC de k e n é igual a 1, ou seja, k e n serão primos entre si. O MDC de 1 e 4 é 1, o MDC de 2 e 4 é 2, o MDC de 3 e 4 é 1, e o MDC de 4 e 4 é igual a 4. Ou seja, apenas os números 1 e 3 têm MDC igual a 1, ou seja, portanto, o φ de 4 será igual a 2. Um segundo exemplo, o φ de 25. O φ de 25 será igual ao φ de 5 ao quadrado. Pela regra número 1, o φ de 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 5, a primeira. Portanto, o φ de 5 ao quadrado é igual a 20. Exemplo número 3, o φ de 75. O φ de 75 é a mesma coisa, é igual ao φ de 25 vezes 3. Pela regra número 2, teremos que o φ de 75 é igual ao φ de 25 vezes o φ de 3. Ou seja, o φ de 5 é 20, o φ de 3 é igual a 2, o φ de 75 será 20 vezes 2, que é igual a 40. Agora, falarei sobre o teorema de Euler. O teorema de Euler diz que seja A e N inteiros com N igual ou maior que 1, tais que MDC de A e N seja igual a 1. Então, A elevado ao φ de N é congruente a 1 módulo N. Se P for primo, com φ de P igual a P menos 1, assim o teorema de Fermat segue como um caso particular do teorema de Euler. Exemplo, sejam A igual a 3 e N igual a 10, o φ de 10, número de inteiros positivos menores ou iguais a 10, relativamente primos com 10, o φ de 10 é igual a 4. Pelo teorema de Euler, temos que o 3 elevado ao φ de 10 é congruente a 1 módulo 10. Ou seja, 3 elevado à quarta é congruente a 1 módulo 10, que é a mesma coisa que 81 congruente a 1 módulo 10. Ou seja, 81 tem resto 1 quando dividido por 10, ou ainda que 10 divide 81 menos 1. Exemplo 2. Usaremos a questão. Qual o resultado da divisão de 5 elevado a 2023 por 8? A solução será, sabendo que o MDC de 5 e 8 é igual a 1, portanto, 5 elevado ao φ de 8 é congruente a 1 módulo 8, temos que o φ de 8 é igual a 4. Então, 5 elevado à quarta é congruente a 1 módulo 8. Multiplicando isso, elevando dos dois lados pelo mesmo número, podemos chegar que 5 elevado a 2020 é congruente a 1 módulo 8. 5 elevado a 2020
multiplicado por 5 elevado ao cubo é congruente a 1 vezes 5 elevado ao cubo módulo 8. Sabendo que 5 elevado ao cubo é igual a 5 módulo 8, portanto, podemos chegar que 5 elevado a 2023 é congruente a 5 módulo 8, ou seja, o resto da divisão de 5 elevado a 2023 por 8 é igual a 5. Olá pessoal, dando continuidade ao trabalho de álgebra 1, eu irei explicar um pouco sobre o teorema de Wilson. Então vamos lá. Wilson foi um matemático inglês. Ele viveu entre os anos de 1741 e 1793. Ele lecionou matemática em colégios e universidades da Inglaterra. Além de ter atuado como matemático, Wilson também estudou direito e se tornou um juiz. E um dos seus principais legados para a matemática foi seu teorema, que diz o seguinte: seja P um inteiro primo, então P menos 1 fatorial mais 1 é congruente a zero módulo P. Ou seja, P divide P menos 1 fatorial mais 1. Então, para aplicar o teorema de Wilson, podemos realizar o seguinte exercício. Encontre o resto da divisão de 2 vezes 26 fatorial por 29. Solução. Então, como 29 é primo, podemos aplicar o teorema de Wilson da seguinte maneira. 29 menos 1 fatorial mais 1 congruente a zero, módulo 29. Realizando a subtração e subtraindo menos 1 dos dois lados da congruência, temos 28 fatorial congruente a menos 1, módulo 29. E abrindo 28 fatorial da seguinte maneira, temos 28 vezes 27 vezes 26 fatorial, congruente a menos 1, módulo 29. Porém, 28 é congruente a menos 1, módulo 29, e 27 é congruente a menos 2, módulo 29. E substituindo as congruências, teremos menos 1 vezes menos 2 vezes 26 fatorial, congruente a menos 1, módulo 29. E realizando a multiplicação, temos 2 vezes 26 fatorial, congruente a menos 1, módulo 29. Porém, temos que menos 1 é congruente a 28, módulo 29. Então, 2 vezes 26 fatorial é congruente a 28, módulo 29. Então, portanto, o resto dessa divisão será 28. Podemos também realizar o seguinte exercício, bem parecido com o exercício anterior. Vamos encontrar agora o resto da divisão de 5 fatorial vezes 25 fatorial por 31. A solução é a seguinte. 31 é primo, então também podemos aplicar o teorema de Wilson. 31 menos 1 fatorial mais 1 congruente a zero, módulo 31. Realizando a subtração e subtraindo menos 1 dos dois lados da congruência, teremos 30 fatorial congruente a menos 1, módulo 31. E abrindo o fatorial, teremos 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, vezes 26, vezes 25 fatorial, congruente a menos 1, módulo 31. E podemos ver que 30 é congruente a menos 1, 29 congruente a menos 2, 28 congruente a menos 3, e 27 congruente a menos 4, e 26 congruente a menos 5. Todos no módulo 31. E substituindo, teremos o seguinte. Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4 vezes menos 5 vezes 25 fatorial congruente a menos 1. Nada mais é que menos 5 fatorial vezes 25 fatorial congruente a menos 1, módulo 31. E multiplicando os dois lados da congruência por menos 1, temos o seguinte. 5 fatorial vezes 25 fatorial
congruente a 1 módulo 31. Então, o resto da divisão será 1. Muito obrigado.